Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um Brenda Pod. Meu nome é Letícia e durante o mês de agosto eu estarei aqui comandando este programa no lugar da Brenda. E como agosto é o mês do psicólogo, nada melhor que a gente trazer alguns convidados com temas interessantes sobre saúde mental. Hoje, o meu convidado é o psicólogo clínico Alex Sodré. O Alex, ele é graduado em psicologia pela Univiçosa e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ele tem um consultório particular em Ponte Nova, onde ele atende presencialmente, mas se você não for da região e quiser assim mesmo ser atendido pelo Alex, ele também faz atendimento online. Para você conhecer mais o trabalho do Alex, você pode procurá-lo nas suas redes sociais através do @psi Alex Sodré, tudo junto, sem acento. Alex, obrigada pelo convite de estar aqui comigo hoje, estar conversando sobre questões interessantes para nós da psicologia, né? Agosto é o mês do psicólogo e a gente precisa, então, levar em evidência essa nossa profissão, trazendo temáticas, né, que são interessantes, né? Hoje a gente vai conversar, então, Alex, sobre a importância das emoções consideradas desconfortáveis, é isso? Isso. Letícia, eu quero agradecer, né, o convite, boa noite. Eu acho que é muito importante a gente enfatizar, né, no mês de agosto, que é o mês nosso, né, o nosso mês, que é mais uma possibilidade de enfatizar o assunto sobre saúde mental, né, que ainda tem muita discrepâncias de pensamentos, como a questão dos pensamentos, das emoções desconfortáveis, né. E o que a gente muito vê, né, dentro do consultório é que as pessoas já chegam com aquela questão de como eu faço para não sentir isso. E a gente sabe, né, que como qualquer outra emoção, você precisa sentir para poder passar e vir outra, né, atrás dela. Exatamente. Eu percebo muito isso que você está colocando dentro do consultório também, né, que as pessoas elas têm essa dificuldade de sentir, né, ou de realmente validar ou afirmar que elas estão sentindo, por exemplo, ciúmes, né, que eu estou sentindo inveja de fulano, raiva, né? Então é muito difícil para as pessoas realmente dizerem sobre esses sentimentos, né? E a tendência é realmente eles não serem validados, né? Deixados para lá e ignorados. Hoje eu percebo muito, eu já estou com 5 anos de clínica, e o que mais tem chegado no meu consultório hoje são problemas de finalização de relacionamentos, términos, né? E as pessoas, elas vêm com a questão, né, do término, vêm com o sofrimento, mas não querendo viver aquele sofrimento. Então, a primeira coisa que elas falam, como eu paro de sofrer por fulano de tal? Não quero mais sentir isso que eu tô sentindo por fulano de tal. Aí você para e pensa, mas você ficou quanto tempo com fulano de tal?
apesar que isso não é uma questão, né? Mas às vezes você ficou 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos, uma história foi construída ali, um vínculo afetivo foi construído ali. E quando é que a pessoa sai da sua vida, um buraco ele vai ficar ali. E as pessoas não querem viver a dor da perda. Por que você acha que as pessoas elas não querem assumir esses sentimentos desconfortáveis, né? Raiva, inveja, nojo, né? Por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade em assumir certas emoções? Eu acho que hoje também um fator crucial é o excesso de rede social. As pessoas veem uma rede social hoje em dia, né? O Instagram, o TikTok. Eu falo mais pelo Instagram, que é aquilo que eu uso mais. Trabalho também com o Instagram. É uma vida muito bonita. Então, quando você vê aquilo ali, você acredita, né? Ser triste ou estar triste não é uma coisa que é para ser colocada de jeito nenhum. Então, cria um pensamento muito equivocado que se eu tô triste, a minha vida tá parada. Se eu tô triste, eu tô perdendo dinheiro. Se eu tô triste, as pessoas não estão querendo conversar comigo. Se eu tô triste, eu não posso tenho nada. Problema. Exatamente, eu tenho um grande problema. Eu tenho quase uma doença. Quase uma doença, porque as pessoas vêm para o consultório já se colocando como depressivas. Como se tivesse alguma coisa mais grave por estar triste por um término de um relacionamento, por exemplo. Exatamente. Então, se criou um conceito, tanto com a questão também da ansiedade, as pessoas também chegam... É claro que tem ansiedade patológica e tem ansiedade que é natural da vida, como é uma emoção comum. E as pessoas também não querem se sentir... Vou viajar, não posso sentir um frio na barriga. Não posso sentir uma palpitação. Porque eu já tô com ansiedade crônica já. As pessoas patologizam muito as emoções desconfortáveis. Então eu vejo que o Instagram dá esse boom de felicidade plena, que não existe. É a cultura mesmo, né? Desse momento, da modernidade. Exatamente. Que a gente vive das redes sociais. Do olhar a vida do outro. E a gente olha para a vida do outro com mais beleza do que a nossa. Sim, com certeza. E que consequências teriam, então, Alex? Porque, assim, você não valida essas emoções, né? Você ignora essas emoções, deixa elas ali. Que consequência isso tem? De não validar, ou de não aceitar, ou de não querer sentir essas emoções ditas desconfortáveis? Quando você me fala isso, vem uma analogia na minha cabeça. Se você pega um copo de água, um copo americano de água, e você segura ele assim, você não vai ter desconforto nenhum, né? Sim. Imagine você segurando esse copo de água da mesma forma por 5 horas diretas. Olha o desconforto que isso vai gerar na sua vida. Vai ficar pesado esse copo. Exatamente. E aquilo ali só vai acumulando. A dor só vai acumulando a partir do momento que você está da mesma forma. Então, quanto mais você compacta essa emoção, ela vai ficando insuportável com o passar do tempo. Aí sim pode vir as patologias, né? O TAG, a depressão, porque as pessoas não querem, as pessoas acham que demonstrar o choro ou demonstrar uma tristeza na face é ser frágil, é ser inútil, é ser fraco. Pelo contrário, eu acho que quando as pessoas se propõem a demonstrar suas emoções, são pessoas extremamente fortes e corajosas. A gente tem que parar de ver que o sentir está interligado com uma coisa negativa. Eu tenho que sempre estar com uma máscara no meu rosto e viver na minha vida como se nada tivesse acontecendo. Como que você vai passar por isso se você não sentir? E como que é diferente, né? Quando você está feliz, quando você está empolgado com algo, você faz muita questão de que as outras pessoas saibam, mas quando você está triste, quando você está preocupado com algo, você não quer que ninguém fique sabendo, você não quer compartilhar isso com ninguém, porque o que as pessoas vão pensar? É feio isso. A gente só divide coisas boas, coisas ruins não. Tem um livro que eu gosto muito dele, que é o do Guilherme Pinto, que tem 2, né? Tem Seja o Amor da Sua Vida e Como Aprendi a Ser o Amor da Minha Vida. E o Como Aprendi a Ser o Amor da Minha Vida, eu gosto muito da forma como o Guilherme escreve. Ele traz a questão de você fazer um date com você. E ele conta dessa dificuldade das pessoas, até dele mesmo, né? Que ele dá o exemplo dele mesmo, de como foi difícil para ele ir no cinema sozinho, sentar no parque sozinho, tomar um café, tomar um vinho sozinho.
E eu vejo isso muito nas pessoas. As pessoas, elas querem viver os momentos felizes, rodeado de pessoas, e os momentos tristes, sozinha. A gente tem que estar adaptado a viver todos os momentos conjuntos e sozinhos. Porque vai ter um dia que eu vou estar feliz, eu vou querer estar dentro da minha casa, tomando meu vinho e curtindo aquela felicidade. Como também vai ter dias que eu vou estar triste, vou estar com raiva, e eu também vou querer estar em casa. Mas precisamos também saber dividir esses momentos com as pessoas, os ruins também. Tô triste, eu preciso dividir com meu amigo, não só dividir com o psicólogo. Porque quando as pessoas começam a fazer terapia, elas acham que tudo que é de ruim, elas vão encaminhar para o psicólogo. E aí canaliza toda a dificuldade da vida dela a somente uma pessoa. Sim. E como que nós ficamos como profissionais? Muitas das vezes a gente acaba ficando sobrecarregado, porque o paciente ele exige muito de nós. Claro. Então eu sempre trabalho muito com os pacientes da gente ter uma rede de apoio. O psicólogo ele faz parte dessa rede de apoio, mas o pai, a mãe, o amigo, o namorado também tem que fazer parte dessa rede de apoio. É a questão de você dividir aquilo que você sente com as pessoas adequadas, né? E com mais pessoas possíveis, né? Com Dividir certeza. isso daí, porque eu acho que cada um traz uma opinião, traz realmente um ponto Uma experiência de vista. vida. Isso. Porque Sobre o aquele amigo problema. ou o familiar, ele vai te dar uma experiência de vida, né? Ele vai dividir aquilo ali com você. O psicólogo não. O psicólogo ele vai acolher, ele vai orientar, ele vai ser um facilitador da compreensão daquela dor. Mas a gente precisa, sim, dividir com outras pessoas. As pessoas gostam de ajudar, mas Sim. ser ajudadas, elas têm uma dificuldade imensa nesse processo. Enorme, é verdade. Muito. É verdade. Né? E que bom que nós, psicólogos, apesar disso tudo que a gente tem falado, estamos nesse lugar hoje de um lugar de confiança, onde as pessoas elas se sentem confortáveis, né, para falar sobre as suas emoções e para realmente viver certas emoções aí. Aceitá-las. Acho que o consultório em si, ele se tornou um lugar mesmo para que as pessoas pudessem encontrar, né, essa segurança para falar, pelo menos, das suas emoções. Eu ouvi de uma paciente semana passada, quinta-feira, ela falando que aqui, né, dando o nome do consultório, era o lugar de refúgio dela. Isso é muito gratificante, né, para um profissional, mas é preocupante também. Porque Que é aquilo que você falou, né? Como que um ser humano ele tem só um lugar de refúgio? Isso é grave. Eu gosto muito de usar uma metáfora, né, sobre uma construção de uma casa, né? Já que você está falando aí das redes de apoio que são importantes para as pessoas falarem sobre os seus sentimentos. Quando você constrói uma casa, você não consegue construir aquela casa com um único pilar, né? Exato. Então você faz um único pilar e a casa ali toda em cima daquele pilar. Aquele pilar não vai dar conta. E aí ele vai começar a ruir, né? E aí a sua casa cai. Mas se você fizer uma casa em cima aí de 4, 5 pilares, por mais que um comece a ruir, os outros ainda sustentam aquela casa. Sim, com né? certeza. Então você conserta aquele que não está legal, mas você tem outros ali que estão perfeitamente bons para segurar a casa. Né? Então aí a importância da rede de apoio. Exatamente. E até nós, né, porque nós somos psicólogos, mas nós também somos pacientes também dos nossos psicólogos. Eu sempre penso, né, igual eu faço terapia tem 7 anos. E eu sempre penso o que naquele momento do meu sofrimento ali, é claro que eu sempre tenho a voz da minha psicóloga muito internalizado, né, dentro de mim. Mas eu sempre vejo a necessidade também, hoje, né, eu tenho uma rede de apoio muito bacana, né? Então, nem sempre às vezes eu tenho a dor, né? Eu tenho aquela emoção ali para eu poder sentir ela, mas nem sempre eu tenho a psicóloga para poder falar com ela, mas eu penso assim, mas qual a rede de apoio que eu tenho hoje? Para quem que eu vou dividir essa emoção, né? Então, a gente precisa sim ter rede de apoio, porque a gente precisa dividir as coisas com as pessoas. Lá no início, Alex, você disse da percepção de alguns pacientes, por exemplo, saindo de relacionamentos e dizendo, eu não quero mais sentir isso, né? Que outras situações aparecem para você no consultório, que você consegue lembrar e que você pode colocar aqui para gente, de pacientes também, que mais que eles não querem sentir? Que outras situações essas emoções desagradáveis aparecem, que eles chegam mesmo dizendo, olha, eu quero que isso acabe. Você consegue lembrar mais alguma? Raiva. Raiva. Ansiedade. Ao mesmo tempo que é um boom, né?
mas as pessoas também acham que é uma coisa inadequada. Uhum. Aí eu sempre gosto, né, de fazer uma psicoeducação com o paciente, de explicar para ele a necessidade da ansiedade na nossa vida. Uhum. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim, eu quero uma vida sem ansiedade. Eu falei assim, meu querido, minha querida, se você tiver uma vida sem ansiedade, você entra numa ponte e se joga dela. Uhum. Porque como que você não vai ter a sensação de perigo? Exatamente. A gente precisa ter essa sensação de perigo. Uhum. Só que aí, como eu interpreto as situações da minha vida que vai adequar o potencial, a potência, na verdade, né, da emoção. Igual, eu sempre uso esse exemplo, né? A ansiedade, ela tá interligada com a questão do perigo, do medo, da excitação, né? De você ter alguma coisa para você realizar e você ficar naquilo ali, não, mas como que vai ser? Será que vai ser bom? Eu tenho que me propor, tenho que me preparar para aquilo ali ser bom. É o que faz você se preparar e evitar. Uhum. Então, aí eu coloco, né? Se você estiver numa jaula com 3 leões, a ansiedade, ela vai precisar estar ali com você. Senão você não vai fugir. Você vai ficar ali, parado. Aí, será que todas as situações que eu vivo, eu tô dentro de uma jaula com 3 leões? Porque muitas das vezes a gente se coloca sem precisar nessa jaula. Uhum. Uhum. Que é, Sim. é a interpretação equivocada das situações que a gente vive, né? Igual, por exemplo, dentro do console que eu percebo muito. O falar um não é um grande gerador de ansiedade hoje em dia nas pessoas. De frustração. Medo, como que o outro vai ouvir o meu não. Uhum. As pessoas têm atacardia, a sudorese. Porque fica naquela preocupação de como que eu vou atingir o outro com o meu não. Então, aí fica muito pra mim essa interpretação equivocada. Porque o dizer não é uma coisa ruim dentro da nossa sociedade. Sim. É necessário. Da Sim. mesma forma que o sim. Então, por que eu interpreto dessa forma? E engraçado isso que você colocou, dessa preocupação, como é que o outro vai receber o meu não? Mas como é que você vai ficar se você não disser? Né? O que isso vai significar para você? Que complicadores isso pode ter, né? De dizer um não para uma pessoa, né? Não, infelizmente hoje eu não vou poder te ajudar, mas quem sabe até o final da semana a gente não faz isso. Eu pergunto muito para os meus pacientes, Letícia, quantas vezes eles se olham no dia? Mas não se olhar no espelho. Se olhar mesmo, com profundidade. Olhar o que eu quero, olhar o que eu tô sentindo, olhar o que eu quero fazer amanhã. Porque do outro a gente faz isso o tempo todo. Uhum. O tempo todo eu quero saber como é que o outro tá. E não que a gente não deva, mas tem que ter um equilíbrio. Porque da mesma forma que eu faço pelo outro, eu preciso fazer por mim também. Então, quantas vezes eu pergunto como o outro está? E é uma coisa que o Guilherme traz também dentro do livro, né? Dessa questão da gente sempre querer dividir momentos, né? Com as pessoas e não ter isso pra gente. Porque eu não olho pra mim. A gente é muito mais condicionado a olhar para o outro do que para nós mesmos. É verdade, né? Bom, e já que a gente está falando aí sobre as emoções, né? O quanto que é importante a gente falar, a gente realmente colocar para fora essas emoções, a gente está entendendo que se isso for cada vez mais deixado de lado, isso vai ter uma consequência, né? Aquela emoção que às vezes era uma emoção pequenininha, ela vai se juntando, Uma se bola de juntando. neve. Exato. E aí a coisa vai ficando muito grande, né, para você lidar, e aí você colocou que é nesses momentos que a gente pode chegar a alguns quadros psicopatológicos mesmo, de transtorno de ansiedade generalizada, né, e de outras questões aí que afetam muito gravemente a saúde mental, que pode levar você até mesmo precisar de uma ajuda além do psicólogo, de uma ajuda também de medicamento, né, do psiquiatra. O que a gente faz então, Alex, nesse momento, né? Você percebe que que a sua raiva está se tornando uma raiva muito grande, que você tem sido refratário com diversas pessoas, incluindo pessoas que não têm a ver com aquela questão em específico, começa a ter problema no trabalho, ter problema em casa, né? Por onde que você começa a lidar com essas emoções, então, quando elas estão acumuladas, e aí elas estão saindo de uma forma desorganizada, desorientada mesmo. Eu acho que a principal coisa, eu acho que a gente faz muito isso no consultório, é a psicoeducação. Eu preciso fazer com que o paciente ele entenda de onde que vem essa emoção.
como que essa emoção de vamos dizer, né, de um grão de, de arroz se tornou, tipo assim, essa bola de neve? Como que essa emoção ela começou a ser enfatizada na minha vida? Porque uma coisa é você sentir raiva hoje, outra coisa é você sentir raiva 30 dias do mês. Então, eu acho que a principal coisa é a pessoa começar a entender de onde vem essa emoção. O que está causando essa emoção em mim? Ótimo. É meu parceiro? É minha família? É meu trabalho? É tudo? E às vezes, né, esse tudo, ele se formulou tudo junto ou foi uma coisa desencadeando a outra? Então, acho que e é o que a gente busca muito na terapia, que é a questão do autoconhecimento, é eu entender como que essa emoção ela foi construída, estimulada dentro de mim. Porque, né, nenhuma emoção ela surge do nada. Ela tem um estímulo. Né? Então, acho que a principal ferramenta para eu conseguir lidar melhor com as minhas emoções é eu entender como elas surgiram. Ótimo, interessante. Nós vamos voltar a falar sobre isso daí, do entendimento sobre essas emoções, de onde elas vieram e como a gente lidar com elas. Daqui a pouquinho eu vou chamar os comerciais aí e a gente volta para essa conversa. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Voltamos então para o nosso bate-papo hoje sobre a importância das emoções consideradas desconfortáveis. Quem está aqui comigo é o psicólogo Alex Sodré e a gente estava conversando então, Alex, antes dos comerciais, sobre as emoções que vão se acumulando. É como a sujeirinha, né? Você tá varrendo a sujeira para debaixo do tapete, vai varrendo aquela sujeira, vai se transformando em mais sujeira, e aí ácaros, e de repente a tua casa tá toda suja e você precisa tirar muitos dias aí para colocar tudo no lugar, né? Quando a gente também não lida com essas emoções e vai deixando de lado, elas também vão se acumulando, e a gente conversou que quando elas saem, elas podem aparecer de uma forma descontrolada, né? Você disse que o importante é a gente entender primeiro por que eu estou sentindo raiva, por que eu estou sentindo tristeza, e de onde que vem essa emoção, em que ela está relacionada, né? Em que âmbito da minha vida essa emoção ela vem, né? Você acha que olhar para as emoções, qualquer uma delas, sem julgamento, também pode ser uma estratégia interessante? Com toda certeza, Letícia. Olhar para si, né? Uhum. As pessoas hoje em dia que vêm, né, desse conceito de perfeição, a busca pela perfeição, as pessoas acham que nós somos bonecos. Então, e não há acolhimento a partir do momento que eu sou um boneco, porque se eu sou um boneco, eu sou perfeito. Sim. Então, por que uma pessoa perfeita vai precisar de acolhimento? Só que nós não somos perfeitos. Nós não podemos construir esse pensamento de busca da perfeição, porque é uma busca violentíssima com o ser humano. Então, esse acolhimento que muitas das vezes, eu sempre bato muito nessa tecla com alguns pacientes. Eu quero perdão, eu quero
aceitação da desculpa do outro, mas e a minha? E o meu perdão? E a minha desculpa comigo mesmo? Isso não ocorre. As pessoas não buscam isso na grande maioria das vezes. Igual eu falei com você, né, que hoje em dia eu pego muito pacientes com finalização de relacionamento. Às vezes, quando um cometeu um erro e ele tenta, né, de uma forma violentíssima com ele mesmo, que o outro o perdoe, mas ele esquece que o primeiro perdão tem que vir dele. O acolhimento do erro, né, se houve realmente, se aquilo ali vai ser considerado como um erro dentro da relação, e o meu acolhimento? Que eu procuro no outro, eu não procuro em mim. Então, acolher essas emoções, com toda certeza, é uma coisa extremamente positiva para o crescimento pessoal daquele indivíduo. Se desculpar, né? Se acolher realmente. Exatamente. Aceitar que você também é humano e erra, né? Entender que eu fiquei ansioso, porque eu tô aqui hoje, vamos dizer, né? Vamos dar um exemplo. Sentir essa ansiedade, sentir a raiva, muitas das vezes, que algum colega de trabalho fez alguma coisa ruim comigo, eu tô com aquela raiva. Eu não posso calar aquela raiva. Claro, a gente tem que ter, né, buscar ter aquela inteligência emocional para que eu lide com a minha emoção de uma forma saudável. Né? Como é que a gente pode, então, expressar essas emoções, né? Você disse, muitas vezes eu senti raiva e eu não posso simplesmente engolir aquela raiva, né? Que aquela raiva vai se transformar em algo maior. Exatamente. Né? Mas eu também não posso, por exemplo, sair e descontar essa raiva nessa pessoa, né, de uma forma violenta. Exato. Como é que você pode, então, expressar essa raiva, deixar essa emoção realmente sair, se afastar de você de uma forma saudável? O que você tem de estratégias que você pode nos contar? Eu volto a enfatizar a questão de você conhecer primeiro sua emoção. Se você conhece sua emoção, vou te dar um exemplo, às vezes, numa relação, né? Eu tô pegando mais relação porque é o que eu trabalho mais hoje em dia. Relacionamento afetivo, amoroso. Se eu não gosto que o meu namorado faça alguma coisa, aquilo me deixa irritado. Aí eu tenho, na maioria das vezes, eu emburro. Faço careta, eu esnobo, não converso com ele, e a raiva tá ali. Cada vez aumentando. Tudo isso que você faz está alimentando essa raiva. Exatamente, porque eu quero que o outro tenha uma leitura de pensamento comigo. Quero que ele leia a minha mente e sabe, estou com raiva porque você fez isso. Você não lavou a louça. Então, tô com raiva. E aí eu gosto de trazer a questão da assertividade. Você entendeu por que você está com raiva? Você percebeu que estou com raiva porque ele não lavou a louça. A compreensão dele é a mesma que a sua? Não. Você tem uma compreensão, o outro tem outra. Então eu preciso comunicar. Acabei de comunicar a raiva comigo. Falei, estou sentindo raiva porque ele não lavou a louça. Então, a partir disso, eu preciso comunicar com o outro, eu preciso ser assertivo com o outro. Eu preciso falar, fulano, eu fiquei com raiva, eu tô sentindo raiva que agora porque você não lavou a louça. E deixa eu dar também a oportunidade dele saber que eu estou com raiva. Eu entendi que eu tô com raiva e passei essa informação para frente. Então, a primeira coisa é elaborar dentro de mim a emoção e o porquê que eu tô sentindo aquela emoção e o que eu vou fazer com ela. Porque quando você não toma consciência da emoção, você não sabe o que você faz com ela. Só vai. Com certeza. Né, que muitas das vezes o excesso de brigas, às vezes aquela fala, né, aquela grosseria que depois eu vou pensar, nossa, podia ter feito de uma outra forma, né? Então, a elaboração da emoção, eu vejo ela como uma ponte de compreensão e de melhoria nas relações hoje em dia. Seria esse primeiro passo que as pessoas, então, não estão conseguindo fazer. Não, porque elas não estão tomando consciência. E eu vejo, né, que igual a terapia é uma ponte primordial para isso. Né? A psicoterapia para você entender. Porque como a gente não é muito estimulado a olhar para nós mesmos dentro da sociedade, muito mais para o outro, a terapia te dá essa oportunidade. Aquele tempo para você conversar com você. Exatamente. E de você ter alguém para facilitar a sua compreensão. Eu gosto de usar uma analogia que o paciente, quando ele chega no consultório, ele é um carro e ele está com o vidro do carro todo embaçado. E aí nós somos o para-brisa desse carro, né? A gente vai começar a clarear, mas quem está no comando é ele. A gente só vai clarear. E aí o caminho que ele vai tomar é dele, de responsabilidade dele. Que interessante. E aí você falou sobre a comunicação assertiva também, que pode ser uma importante estratégia
Certeza. para falar sobre as emoções, para comunicar isso ao outro, né? Como é que seria uma comunicação assertiva sobre algo que você está sentindo? Existe assim uma fórmula, existe algo que seja importante, que tenha nessa comunicação assertiva? Você fala uma técnica a ser seguida ou a questão de você saber como falar com a pessoa? Isso, como falar com a pessoa? Como é que eu posso conversar, comunicar que eu estou com raiva ou que eu não gostei de uma forma assertiva, sem ficar igual você disse, eu vou emburrar, ou então eu vou esnobar, porque nada disso ajuda. Né? Exatamente. Piora ainda as coisas. Com então, certeza. eu preciso dizer para o outro. Né? Ele está vendo que eu estou diferente, não sabe o que é, porque ele não tem obrigação mesmo de saber. Então, como é que eu conto isso para ele? Como é que eu falo isso para ele? Aí eu gosto de... Às vezes as pessoas vêm com aquele conceito pronto que uma pessoa que diz não, uma pessoa que se impõe, é uma pessoa ruim, né? Uma pessoa agressiva, uma pessoa chata. Então eu gosto muito de trabalhar com pacientes de perfis. Eu gosto que ele pegue, né, na compreensão dele, porque isso é uma compreensão individual. Quando a gente vai colocar alguma característica em um indivíduo, a gente vai para o nosso conceito, né? Sim. Existe uma pessoa chata, existe uma pessoa mal educada, então tem critérios de avaliação que eu vou encaixar aquela pessoa naquele polo ali, né? Do chato, do mal educado, do grosseiro, por aí vai. Então eu gosto que a pessoa sempre perceba quais são as características, para mim, de uma pessoa chata, de uma pessoa mal educada, de uma pessoa grosseira. Se os seus comportamentos encaixam nisso, tá, vamos lidar com isso então. Mas se não encaixa, você já montou então que você não é uma pessoa grosseira. E aí eu sempre pergunto, falar não, impor limites, colocar quais são suas emoções, isso é característica de uma pessoa grosseira, de uma pessoa chata? Não é. Não é. Então, quando a pessoa começa a desmistificar que o falar não, que o colocar limites não é grosseria, ela já começa a falar assim, não, então peraí, então eu posso fazer isso. Legal. Que eu sou uma pessoa legal a partir do momento que eu faço isso. E entender que o falar não, existem N formas de você falar não. Sim. Existe realmente o não grosseiro, né? Quando você, às vezes a pessoa pergunta, você vai e é rude com a pessoa. Mas se a pessoa vai falar com você assim, você quer hoje viajar? Pra agradar, muitas das vezes, a pessoa fala assim, vamos sim, pra qual lugar você quer ir? Se você não tá com vontade de ir, hoje eu não tô com vontade, não quero. Você foi totalmente assertiva com o seu desejo, com a sua vontade. Coerente com você, né? E pensar como que eu fico quando eu levo um não. Se você fica desconfortável, tá. Levar não é uma coisa confortável, a gente não gosta. Mas aquela pessoa que me deu um não, ela foi grosseira comigo? Não, não foi. Então, da mesma forma que fulano não foi grosseiro, você também pode se colocar nesse papel de dizer não e não ser grosseiro. É muito da interpretação, Letícia, de como que eu me porto com as pessoas. Certo. As pessoas vêm com esse conceito pronto, né, de quem fala não, de quem se impõe, de quem coloca limites, é uma pessoa ruim. E não é. A forma como eu me porto com o outro é que vai dizer se eu sou ruim ou não. É a comunicação verbal não violenta. Isso, exatamente. Eu ia comentar, né, que é a comunicação não violenta, que fala muito a respeito de como você comunicar, né, seus sentimentos, seus desagrados em diversas situações mesmo, sem passar por cima do outro, né? Exatamente. Entendendo esse limite de até onde você vai e daqui para frente isso aqui é o outro, como é que eu tenho que me portar também. Muito interessante isso que você trouxe, né? Dessa compreensão dos polos onde a gente classifica as pessoas, né? Muitas vezes sem muita consciência, como você colocou. Eu acho chato, grosseiro, mas o que é chato? O que é a pessoa chata? O que ela faz? Como é que ela se comporta? Exatamente. Né? Uma pessoa grosseira. Interessantíssimo isso, porque aí você vai desmistificando algumas ideias. Se conhecendo mais. E te favorece, então, a ter certas atitudes que você mesmo percebe que não é de uma pessoa chata, nem de uma pessoa grosseira. Né? Interessantíssimo isso. Muito legal mesmo, Alex. Bacana. É a gente desconstruir um padrão de pensamento para construir outro em cima desse, né? Porque as pessoas... É a questão do olhar para os seus comportamentos de uma maneira ruim. Interessante. O outro pode dizer não.
mas eu não posso. Uhum. E olha só, queria te convidar então, já que agora a gente está falando sobre as emoções, queria trazer para você um filme que eu acho que você já deve ter assistido, que é um grande sucesso. Ai, nem posso imaginar qual é. É um grande sucesso em todas as idades, tanto para crianças quanto para os pais, enfim, que é Divertidamente. Uhum. A gente está falando das emoções e sempre que eu falo de emoções eu tenho que trazer Divertidamente, porque Hoje em dia não tem como fugir, né? não dá para você falar sobre as emoções e não ter essa referência Sim. do Divertidamente, né? E a gente vê que lá foi tudo muito construído, né? As emoções na cabeça da Riley, né? Quando ela era criança no primeiro filme, e agora ela já está entrando na adolescência, já é uma jovem, outras emoções vão surgindo, Sim. né? Nessa outra etapa da vida dela, né? Na sua opinião, Alex, como é que esse filme foi construído? Por que ele faz tanto sucesso ao lidar com as emoções, né? Emoções boas, emoções ruins, né? Qual foi a grande jogada ali na sua percepção, assim? Olha, primeiro eu vou confessar uma coisa, tá? Eu tinha, né? Agora não mais, muita dificuldade com animação. Não gostava. Uhum. Eu fui ver Divertidamente ano passado, o primeiro, né? E eu achei, tipo assim, no início, né? Eu comecei a ver, falei assim, ai, gente, animação. Mas, né, vamos lá, meu namorado me chamou pra assistir, vou assistir, vou ver como é que é. E ele não me falou como é que funcionava, ele só falou assim, eu acho que você vai achar muito interessante o filme. Comecei aí, quando eu, né, vi a Alegria, né, que era o protagonismo maior ali naquele filme é da Alegria, né? Sim. E depois a gente começa a perceber a tristeza, né? Uhum. E eu percebo, Letícia, que eu acho que tanto o primeiro filme, se eu não me engano, acho que foi lançado em 2015, né? E não Ai, teve, não vou lembrar. se eu não me engano, foi 2015. E eu acho que o boom que ele teve naquela época é totalmente diferente do boom que teve agora. E agora a gente percebe o quê? O que veio no segundo? Ansiedade. Ansiedade. Exatamente. E a gente vê essa comoção das pessoas. O primeiro, eu achei muito interessante que ele mostra a questão da necessidade da tristeza na nossa vida, né? Claro que ele traz também as outras emoções, né? Raiva, nojo, o medo. Mas o enfoque maior no filme ali que eu percebo é uma rivalidade, né? Da tristeza com a alegria. E no final do filme mostra qual é a necessidade da tristeza, a questão da reflexão, a questão de você estreitar laços. A tristeza, ela vem com essa questão do acolhimento. Uhum. Então, eu, né, pelo menos na minha percepção, o primeiro filme, ele traz essa questão, né, da tristeza com alegria, mas no enfoque da gente aceitar a tristeza na nossa vida. A gente vê a necessidade da gente estar triste. Se você é muito alegre, você vira até uma pessoa arrogante, porque você afasta as outras coisas que são colocadas como ruins, né? E que são necessárias também. E o segundo é o boom, é a ansiedade. Né? Então esse entendimento mesmo do filme de que todas as emoções elas têm uma função primordial pra gente no dia a dia, com toda certeza. E que não tem aí uma emoção que seja melhor ou pior do que a outra. Existem emoções que a gente gosta mais de sentir e emoções que a gente não gosta tanto de sentir, mas que são necessárias. E em relação à ansiedade, o que a gente pode então aprender com a ansiedade? Já que todo mundo acha que ela é assim, a vilã desse momento de vida, do século. Acho que não posso dar spoiler. Posso dar spoiler? Pode, dá um spoiler aí, pequenininho, vai. Porque o que mostra muito, né, da ansiedade, né, é um excesso de pensamento do futuro, de como que o futuro vai ser, e todas as vezes aquele pensamento catastrófico, pensamento ruim. Então, por ser um excesso, a sua mente vai bugar. É muita coisa para ser administrada. E muita coisa ruim para ser administrada. Sempre ruim, né? Exatamente. Até que chega um ponto que eles conseguem dar uma acalmada na ansiedade. Porque eles trazem uma nova perspectiva para a ansiedade. Eles mostram para a ansiedade no filme que existem outras formas de lidar com aquela situação. Que é
que eu volto a falar, a questão da interpretação da situação vivenciada. Existe sim uma possibilidade de alguma coisa ruim acontecer? Existe. Mas não existe só uma possibilidade. E se existe aquela ansiedade, eu vou tentar então melhorar essa situação. Então, da mesma forma que eu penso ruim, eu posso tentar tomar uma consciência de pensar uma coisa adequada, né, para a situação. Que é o que a gente chamaria, dentro dos nossos atendimentos, de fazer uma reestruturação cognitiva. Exatamente. Repensar sobre o que a gente está pensando. Exatamente. Né? Que legal, Alex. Olha, o papo foi espetacular. Adorei mesmo falar sobre essas emoções, esclarecer para as pessoas, então, que todas elas têm uma importância e como é importante também a gente sentir tudo, né? Sem julgamento, tá? Exatamente, com muito acolhimento. Isso. Te agradeço muito você estar aqui, ter aceito esse convite. Eu tá? que agradeço. Espero que as pessoas vão aí te conhecer também nas suas redes sociais. E é isso, gente. Ficamos por aqui com a Brenda Pod e a gente se vê nos próximos programas aí no mês de agosto. Tchau, tchau.